Boa noite, irmãos. Para nós é uma honra estar na casa do Senhor nesse dia, no término desse dia, para louvar e glorificar o teu nome. Salmo 34 fala que a gente tem que estar louvando Ele, né? Então a gente, vamos ficar em pé, vamos orar ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus querido, em nome do Teu Filho Jesus, nos colocamos na Tua presença, Deus, te louvando e te adorando, porque só o Senhor é Deus. Amém. Só o Senhor é digno de todo o nosso louvor e toda a nossa adoração. Nós te rendemos graça, Pai, por nos conceder estar aqui na Tua casa, Pai, com vida, com saúde. Rendemos graça, Pai, pela nossa salvação. Que o Senhor nos tirou das trevas, nos chamou para a Tua maravilhosa luz. Amém. Obrigado, meu Deus. Peço que o Senhor esteja conosco, Pai, no decorrer dessa noite. Os louvores que aqui foram apresentados, Pai, possa ser para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Amém. Abençoa a mensagem que vamos ouvir. Possamos sair daqui edificados com ela, Pai. Amém. Esteja usando o pastor, Teu servo, na direção da Tua palavra, que Ele venha, Senhor nosso Deus, estar sempre, Pai, nos exortando com a Tua palavra. Amém. Abençoa cada irmão aqui presente, abençoa os visitantes que hoje estão conosco, abençoa aqueles que estão em impossibilidade de estar conosco, mas o Senhor conhece a razão, a necessidade de cada um, Pai. Fique conosco nesta noite, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ainda de pé, vamos cantar o hino 198. Aleluia. Oh,
Irmão, vamos ficar de pé, vamos ler a nossa leitura responsiva, que se encontra em João, capítulo 15, 12 a 19. Como sempre, eu lerei os ímpares e os irmãos pares. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar. Próximo. Vós sereis meus amigos se fizesse o que vos mando. Já não chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho de chamar amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vedes e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Amém. Vamos orar. Eu vou pedir nosso irmão Luiz que venha até a frente para nos elevar a Deus. Pai, vamos lá. Pai amado, nós estamos cheios de gratidão para o Pai. Porque o Senhor Deus é o nosso único Deus, não há outro Deus diante da nossa face. Pai amado, eu quero te pedir neste momento, Pai, que cada pessoa que aqui chegou, Pai, que possa receber de Ti, ó Deus, a unção do Espírito. Também te pedimos, Pai amado, por aqueles que não puderam chegar até aqui neste momento. Não sabemos os motivos, talvez dificuldade ou outras coisas, mas o Senhor conhece a cada coração. E que o Senhor esteja abençoando eles, onde eles se encontram neste momento. Abençoa, Senhor Deus, o pregador da noite, Pai, que vai trazer a Tua palavra, Deus. E prepara, Senhor Deus, nossos corações para receber esta mensagem maravilhosa, Pai, para te agradar, Pai, para te servir, Pai, porque o Senhor é o nosso único Deus, não há outro além de Ti, Pai. É em nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos cantar o hino do ofertório. Os irmãos que vêm prepararam para os dízimos e as ofertas, está com oportunidade. 322, Cristo valerá.
Eu vou chamar a irmã Sônia primeiro para apresentar os visitantes e depois o irmão Genô está com a oportunidade uma parte. Graça e paz, irmãos. Amém. É com grande alegria que vamos apresentar aqui os nossos visitantes. Pela primeira vez, nós temos o irmão Júlio, que está nos visitando. Júlio, muito obrigada, Júlio, pela sua presença. É uma alegria para nós tê-lo aqui. Que Deus abençoe grandemente sua vida, viu? Podeis assentar. Os demais... Ah, é verdade, aquela está toda feliz, né? A filha da irmã Nilda e o Gênio, muito obrigada pela presença de vocês. É uma alegria muito grande. Conhecido Zezé. Conhecido Zezé? Muito obrigada, viu? Temos também esses dois que já estiveram aqui, né? Mais uma vez agradecemos a presença de vocês aqui no nosso meio. A irmã Elizabeth, que já é conhecida, mas sempre é uma alegria, né, Beth? Tê-la aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença, que Deus a abençoe grandemente. E a minha irmã. E a irmã da irmã Rita, que ela não está aqui agora, mas ela estava, né? Ah, tá no fundo! É a linda, a lindinha. Irmã Lindinha, muito obrigada pela sua presença. É uma alegria tê-la aqui conosco, viu? Que Deus abençoe grandemente sua vida. E sempre que vier a Paulinha, venha nos visitar, que é uma honra para nós. Nós podemos aceitar. Como? Nós estamos felizes. Ai, que bom! Nós também estamos, viu? Uma lindinha. É uma linda mesmo, né? Em nome da Primeira Igreja Batista de Paulinha, nós agradecemos a presença de todos os nossos visitantes, de todos os nossos irmãos e amigos aqui presentes. Obrigada. Irmãos, eu quero louvar a Deus. É uma música bastante antiga, De Joelho é Melhor, no tempo de criança. Fala sobre um pastor e uma criança. E lá na linguagem do Rio Grande do Sul usam a palavra guri, né? Eu quero louvar a Deus com esta música aqui. De Joelho é Melhor. De joelho é melhor. Certa vez um pastor no caminho passou, sofrendo a pensar. Sua igreja era fria, sua alma vazia, não tinha o que dar. Encontrou um ruído, trabalhando a sorrir, ajoelhado no mar. Quando lhe ofereceu, e respondeu: de joelho é melhor. Esta voz ecoou e bem alto falou. O pastor refletiu. Todo dia pensou, quando a noite chegou, foi gritar.
Então vou chamar agora o coral para louvar a Deus. Mas o seu serviço continua.
chamar agora a nossa irmã Patrícia, que vai ter um solo para apresentar. E logo em seguida o pastor está com a palavra. Eu ia cantar um outro hino, mas a internet está oscilando, aí eu vou cantar o de sempre. Os irmãos que conheceram a letra podem cantar comigo. Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi, e não se negocia a sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que ame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. E é por isso que eu não tenho que esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando hora para acontecer o que sua vontade mostrará. O Evangelho que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Amém. Irmãos,
nós temos 3 irmãos que no futuro desejam tornar-se membros da igreja pelo batismo. E nós temos aqui as apostilas, curso de batismo, e vamos passar as mãos desses 3 irmãos para que eles levem para casa, e depois marcaremos uma reunião e assim vamos estar em algumas oportunidades estudando com eles. O irmão Paulo está aqui. Vou pegar a sua apostila, irmão Paulo, pode levar para casa, fazendo a leitura, e depois nós vamos marcar a irmã Bruna e o irmão João Vitor. Eles também vão levar para casa as suas apostilas, curso de batismo, e posteriormente vamos nos reunir com eles. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado. O tema da mensagem esta noite, talvez, a princípio, não soe bem aos seus ouvidos, mas depois vocês vão entender a razão por que desse tema. Os entes do crente. João capítulo 20, versículos 24 a 29. Evangelho segundo João capítulo 20, de 24 a 29. Convidamos todos a se colocarem de pé. João 20, 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles, com os colegas de apostolado, quando veio Jesus. E aí eles deram notícia para Tomé, e eles disseram: vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o meu dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei em vocês. E passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé, dessa vez, estava junto. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, onde a lança, atravessou, cravou. Não sejas incrédulo, Tomé, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Tomé, por que viste para crer? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Ó Deus, a tua palavra é a verdade, e nós desejamos que esta palavra seja vivida por nós. Amém. Que nós pratiquemos, que nós coloquemos em prática no dia a dia os mandamentos, os preceitos, as exortações que tu nos tens transmitido através de tua palavra. Fala-nos nesta noite pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Os entes do crente. O termo ente, E-N-T-E, segundo Aurélio, é aquilo que existe: coisa, objeto, matéria, substância, ser, etc.
A filosofia define o termo ente como tudo que é de maneira concreta, fática, tornando-se objeto de reflexão. Irmãos, todo filho de Deus é crente. Crente porque crê, fruto da revelação de Deus. Por exemplo, Tomé não acreditou no testemunho dos colegas. 8 dias depois, Jesus apareceu no mesmo cenáculo e desta vez lá estava Tomé. Jesus não podia deixar por menos. Jesus deve ter pensado: eu não posso retornar ao céu e deixar aqui uma questão teológica pendente. Tomé precisava mudar seus conceitos e sua visão sobre a pessoa de Cristo. E pediu para Tomé apalpar as cicatrizes deixadas pelos cravos e pela lança. No capítulo 16 de Mateus, versículos 13 a 20, Jesus interroga os discípulos para que eles comentassem a respeito do que o povo pensava dele, mas também o que os discípulos também pensavam dele. Os discípulos então disseram que as opiniões lá fora eram divergentes. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias. Mas Jesus queria saber, queria tirar da boca dos discípulos a confissão deles mesmos. Já que sabemos o que os outros lá fora pensam de mim, eu quero agora saber de vocês, o que vocês pensam de mim. E foi aí que Pedro tomou a palavra e fez a declaração de fé que se tornou o distintivo da Igreja de Cristo. E a declaração de fé é esta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No Velho Testamento, Deus se revelava ao seu povo através de visões, através de anjos e até de fenômenos sobrenaturais. Mas chegando à plenitude dos tempos, como Paulo fala na carta aos Gálatas, Deus enviou o seu Filho Jesus. Os meios pelos quais Deus se manifestava tornaram-se dispensáveis e desnecessários. Esses fenômenos do Antigo Testamento, muitos deles não servem para hoje. O escritor de Hebreus reitera dizendo: havendo Deus outrora, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Cristo, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, e depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nós costumamos dizer, irmãos e amigos, que
Os anjos não se aposentaram, mas o ministério deles se encerrou com o advento do Espírito Santo. Essa doutrina espúria que existe aí fora, de que cada um tem o seu anjo de guarda, não é bíblica. A Bíblia fala que Deus nos mandou o Espírito Santo para habitar conosco. Cristo prometeu, e Ele ficaria conosco até o dia da nossa morte, ou até o dia do arrebatamento da igreja. O escritor aos Hebreus, nós não sabemos se foi Paulo, não importa, o importante é que nós temos essa carta abençoada e a revelação de Deus para nós. Ele foi muito claro em apresentar Jesus Cristo como a base, como o fundamento, como o alicerce da nossa fé. Não nos tornamos crentes porque éramos bons ou porque nossas obras nos credenciaram a isso. Pelo contrário, nos tornamos totalmente separados ou alienados de Deus por causa do pecado. É o quadro descrito pelo profeta Isaías no capítulo 64 e versículo 6. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Não existe nada de proveitoso no homem. O pecado nos atingiu, nos afetou, tomou conta de todo o nosso ser, da cabeça aos pés. Segundo o Catecismo de Westminster, a pecaminosidade do estado em que o homem caiu consiste da culpa do primeiro pecado de Adão, da falta de retidão em que fora criado e da corrupção da sua natureza, pelo que se tornou total e continuamente indisposto, incapaz e contrário a tudo que é espiritualmente bom, e totalmente inclinado para o mal, o que se denomina geralmente de pecado original, fonte de todas as nossas transgressões. E Paulo chega a dizer, na carta que escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, ele fala que não há nada que se aproveita do homem, porque o pecado nos atingiu do alto da cabeça à sola dos pés. E se hoje somos o que somos e temos o que temos, nós devemos a Cristo e não ao homem, porque o homem transgrediu, decidiu deliberadamente desobedecer a Deus. Diante dessas premissas, portanto, nós dizemos: primeiro, o crente é crente porque ele tem fé. Romanos capítulo 5, versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus não aceita outros recursos para nossa salvação, além do sacrifício de Cristo na cruz. Paulo chega a dizer: eu posso dar o meu corpo para ser queimado. Não adianta se não partirmos para o princípio da redenção de Cristo. Segunda premissa: o crente é crente porque ele tem o selo, a confirmação do Espírito de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, tendo esta confirmação: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais,
aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Não pode haver consenso, comunhão entre a luz e as trevas, entre Deus e o pecado, entre Cristo e o mundo. Se você deseja seguir a Cristo, você tem que estar pronto a abrir mão do mundo, do pecado, porque os dois não podem andar de mãos dadas. Terceira premissa: o crente é crente porque ele tem esperança. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Não deve existir sombra de dúvida em nosso coração, em nosso andar, em nosso viver. Ou nós cremos em Deus e na sua palavra, ou não cremos. Não há meio termo. Ou Deus está falando a verdade, ou Ele está mentindo. Mas a palavra de Deus nos fala pela boca do autor da carta aos Hebreus que é impossível que Deus minta. O crente é crente porque ele guarda no seu coração esta promessa fiel e irremovível da vida eterna, da vida com Cristo, porque um dia ele morreu e ressuscitou. A esperança evangélica, irmãos e amigos, é diferente da esperança humana, da esperança terrena. Um amigo de Jó, chamado Bildade, ele declara no capítulo 8 do livro de Jó o seguinte: assim são as veredas de todos quantos se esquecem de Deus, e a esperança do ímpio perecerá, a sua firmeza será frustrada, e a sua confiança é como a teia de aranha. Encostar-se-á à sua casa e ela não se manterá, agarrar-se-á a ela e ela não ficará em pé. É o que nós vimos diariamente. Pessoas se declarando inseguras através de seus comportamentos, atitudes, elas demonstrando que são inseguras e que não têm nenhuma certeza do que lhes poderá acontecer depois da morte. Falta de esperança, falta de Jesus Cristo nas vidas dessas pessoas. Como é diferente a esperança cristã, que é fruto da fé. Em Hebreus capítulo 6, versículos 18 e 19, o escritor nos fala: para que mediante tuas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, para o nosso castelo forte, como diz o hino, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, ou seja, ele foi antes, para nos preparar lugar. Qual é a função da âncora? É dar segurança ao navio, à embarcação. E nós temos uma âncora, irmão, chamada Jesus Cristo. Ele adentrou os céus e está lá. E Ele promete um dia voltar para nos arrebatar, para levar a sua igreja. Aqueles que foram salvos, aqueles que um dia foram alcançados pela graça de Cristo, eles subirão, eles serão arrebatados. E esta mensagem eu quero deixar com você nesta noite. Se você ainda não tem a esperança no seu coração do arrebatamento da igreja, de que Cristo um dia vai voltar,
Não continue com essa dúvida em seu coração. Prepare-se hoje, porque Cristo vai voltar, mas Ele não vai levar quaisquer uns. Ele vai levar aqueles que um dia confessaram o seu nome, se arrependeram dos seus pecados e creram no seu sacrifício, no sangue dele derramado na cruz. Amém. Então vamos mais profundamente ver quais são os entes do crente. Primeiro, o crente deve ser diferente no falar, no brincar, no vestir, no trabalho, no colégio, na faculdade, na administração dos bens alheios, tanto humanos como de Cristo. O crente, aonde ele vive, aonde ele trabalha, aonde ele está, ele deve marcar presença. Não precisa chegar e dizer para as pessoas: eu sou melhor do que você. Não, mas as suas atitudes, o seu testemunho, seu comportamento, seu jeito de se vestir, seu jeito de falar, seu jeito de brincar, seu jeito de se relacionar, as pessoas vão notar, vão perceber. Agora, se você não demonstra isso no seu viver diário, como é que você vai querer convencer as pessoas com palavras? As pessoas não vão acreditar no que você está falando. O crente deve ser decente, por isso os entes, né, do crente tem a ver com decoro, com dignidade, com bons costumes, bons modos. Até no brincar, o crente também brinca, mas até no brincar ele é diferente. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos descrentes. 1 Pedro 2,12, marca isso na sua Bíblia. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: eu não creio, mas essa pessoa aí crê, e eu não posso duvidar da sua fé, eu não posso duvidar da sua crença. O quarto ente do crente: o crente deve ser paciente. Tiago capítulo 5, versículo 8. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sabe que a paciência é uma virtude. E nós estamos vivendo num contexto de gente que não tem paciência. Começa dentro de casa, nos relacionamentos familiares, lá no trabalho, nos relacionamentos entre colegas, lá na sociedade, no relacionamento interpessoal. As pessoas não têm mais paciência. A razão por que tantos assassinatos, a razão por que tantas agressões, porque as pessoas não têm paciência. Mas esse ente do crente tem que ser patente, tem que ser visível. O crente deve ser paciente. O quinto ente do crente: o crente deve ser convincente. Nunca devemos curvar nossa cabeça e nos envergonharmos do que temos ou do que somos. Nós não somos povinho, gentalha, como no programa do Chaves. Nós somos filhos do Deus vivo. 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita. Ele não está falando para quaisquer uns, né? Ele está falando para o povo de Deus. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Irmãos, nós não somos um povinho, nós somos o povo de Deus. E não vamos nos curvar diante das imposições do mundo, não. Devemos andar de cabeças erguidas. Devemos andar sem ter que nos envergonharmos. Paulo chega a dizer: porque eu sei em quem tenho crido, a minha fé está cimentada, está fundamentada em Cristo e em suas promessas. Eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar a minha recompensa, guardar o meu depósito até aquele dia. O que você tem feito como crente lhe dá o direito de receber galardões e recompensas quando chegar na presença de Deus, se é que você é crente? Hoje pela manhã nós estudamos um texto aqui de Hebreus, né, tratando sobre a apostasia, e nós comentamos exatamente sobre isso, irmãos. Os escândalos que têm acontecido em muitos lugares, por pessoas que se dizem cristãs, mas no seu viver diário não demonstram isso. No seu falar, no seu vestir, no seu negociar, no seu relacionar-se com os colegas, não evidenciam nada, não convencem ninguém de que essas pessoas são convertidas. Como é que você vai querer, na eternidade, no céu, querer receber galardões das mãos de Cristo, se você não mereceu, não fez jus a esses galardões? Olha o exemplo de José do Egito, dos seus colegas. Olha o exemplo de Daniel e os seus companheiros, lá no palácio da Babilônia. Moços cercados de pecados, ofertas tentadoras para pecarem. Não é fácil para um jovem virgem enfrentar provocações, cercado de mulheres, as mais bonitas que o rei escolhia para o seu palácio. E aqueles jovens resistindo, por amor a Deus, por amor ao seu Deus, eles pagaram o preço, eles foram até o fim, eles confessaram o nome do seu Deus, eles resistiram até a morte, foram lançados na cova dos leões, foram lançados na fornalha ardente, e Deus honrou a fé daqueles moços. Irmãos, o nosso Deus é o mesmo, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de Daniel, de Mesaque e Abênego, o Deus de Daniel, o Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Noé, o Deus dos patriarcas, o Deus dos profetas, o Deus da igreja primitiva, o Deus da igreja de hoje, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Mas às vezes nós mudamos. Mas quando nós mudamos, irmãos, a mensagem de Deus não muda. O que pode acontecer é que o escândalo, o mau testemunho pode prejudicar a conversão de pessoas, pode prejudicar o crescimento da igreja, pode prejudicar a pregação do Evangelho. Por isso que nós, como filhos de Deus,
temos que nos cuidar com o nosso testemunho, com o nosso andar, com o nosso viver, com o nosso relacionar-se com as pessoas de fora. Nós temos irmãos que vivem em ambientes onde só ele é cristão, os outros não são. E eles estão ali pagando o preço da fidelidade e da obediência a Jesus Cristo. E Deus honra como honrou a fidelidade desses homens mencionados há pouco, no Velho Testamento. Deus os honrou quando Daniel foi tirado da cova dos leões, quando seus companheiros foram tirados da fornalha de fogo ardente. O rei mudou a lei daquele país. Ele aboliu as suas imagens e disse que a partir daquele dia o Deus de Daniel, de Mesaque, Sadraque e Abednego seria o Deus daquele império. É verdade que depois tudo mudou, mas enquanto aquele rei ali permaneceu, as imagens, a idolatria, o paganismo e a promiscuidade não prevaleceram. Irmãos, a nossa vida como igreja, como crente particular, tem que influenciar o ambiente onde nós vivemos, onde nós moramos, onde nós trabalhamos. Nós temos que marcar presença com o nosso testemunho como filhos de Deus. Esses são os entes do crente. O crente tem que ser uma pessoa diferente, o crente tem que ser uma pessoa decente, o crente tem que ser uma pessoa obediente, o crente tem que ser uma pessoa paciente e o crente tem que ser uma pessoa convincente. O seu testemunho deve falar mais alto do que as suas palavras. Que Deus os abençoe. Amém. Eu não sei se você que está aqui nesta noite, entrou aqui hoje, não veio por acaso. Deus tem um plano e um propósito com cada um. Talvez você ainda não deixou Cristo escrever a sua história com o seu sangue. E Ele quer escrever uma nova história na sua vida a partir de agora, a partir de hoje. Talvez você tenha vivido só para si mesmo, você tenha vivido só para o seu trabalho, você tenha vivido só para a sua família, você tem vivido só para os seus interesses, mas para Deus, nada, zero. O que é que você tem para apresentar naquele dia, quando você for chamado à presença de Deus? Então você está tendo a oportunidade, hoje, de colocar a sua vida nas mãos de Cristo e dizer: Senhor, que esses entes sejam reais, sejam visíveis na minha vida. Eu quero hoje entregar a minha vida, eu quero me dedicar ao Senhor e me tornar um servo teu para fazer a tua vontade até o fim da minha vida. Faça isso agora e Jesus Cristo há de honrar a sua decisão. Vamos cantar o hino 370. Crendo em Cristo. E enquanto nós cantamos este hino, se você hoje quer dizer: creio em Ti, recebo sustento e vigor, porque eu creio em Ti. Então venha aqui à frente, eu gostaria de orar com você. Você não veio aqui hoje por acaso. Deus queria que você ouvisse a sua palavra nesta noite. Deixe o seu lugar, eu quero orar por você nesta noite. Amém.
Nossa divisa, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou.